Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o episódio de número 405. Eu sou Felipe Mendonça e eu tô com saudade de vocês. Vocês estão bem? Como que vocês estão? Bom, antes de começar a conversa de hoje, você já sabe, né? O Chutando a Escada existe graças ao apoio direto de vocês, ouvintes. A gente não tem patrocinador, a gente não tem publicidade e a gente depende, portanto, do apoio voluntário. E se você gosta do que a gente faz aqui, eu te convido para acessar o chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você vai encontrar várias formas de apoiar. Você pode fazer via Pix, pode fazer via Catarse, enfim, tem várias formas lá. Cada apoio, por menor que seja o valor, importa muito e ajuda a sustentar esse projeto e também essa nossa linha editorial independente. O episódio de hoje é fruto da nossa parceria com o GESEU, que é o grupo de estudos da Eurásia, da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pelo professor Flávio Lira, que já é praticamente da casa por aqui. O primeiro episódio da parceria com o GESEU foi o Chute 401, e agora a galera do GESEU volta aqui para uma conversa sobre o Uzbequistão. E quem conduz a conversa é o Flávio, que recebe hoje o Guilherme Jeremias da Conceição. Ele é pesquisador do CIRI, que é o Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético, e, por que não, um dos maiores especialistas em Uzbequistão que você vai encontrar por aí. E por que falar de Uzbequistão bem agora? Você sabe apontar o Uzbequistão no mapa? Bom, pois é. Agora nesse fim de Copa do Mundo, nossa, voltar pro Brasileirão vai ser triste, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, acabou a Copa do Mundo com muitos problemas, né? Mas um detalhe passou talvez desapercebido. O Uzbequistão conseguiu a vaga para a Copa do Mundo. O primeiro país da Ásia Central a conseguir isso desde a independência da União Soviética. Mas o papo não é só sobre futebol, embora tenha futebol também. O papo... Enfim, faz um sobrevoo sobre a história do Uzbequistão, fala sobre a criação quase acidental do Estado uzbeque dentro da União Soviética, uma conversa também sobre política externa uzbeque, que é inclusive muito interessante, bastante pragmática e muitas vezes bem dura, conduzida por Islam Karimov. Então vamos lá, vamos pro papo, sem mais delongas, com vocês, Flávio Lira e Guilherme Jeremias da Conceição, que falam sobre como o Uzbequistão entra em campo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, pessoal, então eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa nova edição do Chutando a Escada. Hoje a gente tem o prazer de receber o Guilherme Jeremias da Conceição. Ele é doutorando e mestre em Relações Internacionais pela Unesp, através do programa de pós-graduação de Santiago Dantas. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do CIRI, o Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético. Guilherme é também um baita especialista em Uzbequistão e é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Flávio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje, né, conversando com vocês e com o público do Chutando a Escada. Bom, a gente vai falar bastante de Uzbequistão aqui hoje, desde uma perspectiva mais histórica, né, em especial o período pós-soviético aí, mas eu acho que cabe muito, pensando que a gente está em um momento de Copa do Mundo, falar justamente desse ineditismo que foi a participação do Uzbequistão no Mundial, que foi algo que marcou não somente, né, dentro do Uzbequistão, a população, talvez até alguns elementos aí da classe política, mas também boa parte do mundo ficou surpresa de ver o Uzbequistão participando da Copa. Eu queria que você falasse um pouquinho, talvez assim à guisa de introdução, sobre essa classificação e a participação do Uzbequistão, que ainda que não tenha continuado aí no campeonato, marcou muito, né, essa
enfim, etapa do futebol deles. O que que isso significa para o país? O que que a gente pode falar dessa participação do Uzbequistão no Mundial? Bom, Flávio, como você bem colocou, de fato foi um momento, né, continua ainda sendo, né, não esfriou completamente, um momento muito significativo para o futebol do Uzbequistão, mas também para o futebol da Ásia Central, né, de maneira um pouco mais geral, mais ampla, porque foi o primeiro país, como você bem disse, da região, a partir da independência, portanto, desde 1991, a disputar o Mundial, né? E esse vai ser um feito que ele vai ser incorporado de certa maneira, né, ao discurso do país, como um símbolo do amadurecimento, digamos assim, do Estado uzbek, né? Por quê? Porque isso acontece num momento muito particular, onde o governo do Mirziyoyev, né, ele vem projetando e procurando projetar a imagem do país com o lema do novo Uzbequistão, né, o New Uzbekistan, mais aberto ao mundo, mais economicamente dinâmico, diplomaticamente ativo, né? Então, a classificação ela serve aí como uma espécie de confirmação dessa narrativa, né? A gente pode dizer. E o presidente, o Shavkat Mirziyoyev, né? Ele parabenizou publicamente os jogadores, a comissão técnica e os torcedores, afirmando justamente que essa conquista ela representava esse novo capítulo, né? Entre aspas, novo capítulo da história do país. Então, é interessante a gente também observar que esse sucesso, ele, pelo menos da classificação, né, ele não vem do nada, ele não surge do nada. Nos últimos anos, o governo vem investindo também e fortemente na infraestrutura de esporte dentro do país, nas categorias de base, na internacionalização dos atletas, né? Hoje, vários jogadores uzbeques atuam em ligas europeias. Eu acho que o caso mais emblemático é o do zagueiro Kuzanov, né, do Manchester, que, enfim, se tornou um dos principais símbolos, né, dessa nova geração do futebol. Teve também o capitão do time, o Eldor Shomurodov, né, que, por sua vez, também ajudou a projetar internacionalmente a seleção do país, após, enfim, ter atuado em algumas ligas do futebol italiano, né? Mas é claro que existe esse aspecto geopolítico também. Então, durante décadas, né, a Ásia Central ela foi vista internacionalmente como uma periferia da antiga União Soviética, né? E pela primeira vez, um país da região é, é, passar assim a disputar, né, um dos maiores eventos globais do esporte, né, sem estar associado necessariamente à Rússia ou ao legado soviético, é algo muito importante. Então isso acaba por fortalecer a identidade centro-asiática e também ampliar a visibilidade internacional do Uzbequistão. Eu até estive recentemente, algumas semanas atrás, em Almaty, no Cazaquistão. E era, assim, muito visível como os próprios cazaques também estavam muito animados, né, e torcendo pelo vizinho. Então, foi algo muito bacana, assim, de acompanhar, né. É claro, a gente não pode dizer que essa classificação ela foi instrumentalizada politicamente no sentido da propaganda pura e simples, né? Isso seria um exagero, mas sem dúvida ela foi incorporada a essa narrativa de construção nacional já produzida, né, e promovida pelo governo, né? E existe até uma curiosidade interessante, né? O caso uzbek é um caso curioso, porque durante muitos anos o Uzbequistão ele chegou muito próximo, né? Ele carrega, na verdade, a fama de estar quase na Copa há um tempo, né? A seleção ela bateu na trave aí algumas vezes, em algumas eliminatórias. Eu acho que, especialmente, eu acho que o caso assim que salta aos olhos é o caso de 2006, quando ela vai ser eliminada em circunstâncias até bastante controversas após um erro de arbitragem no confronto contra a seleção do Bahrein, né? E depois ela fica próxima algumas vezes, mas a classificação de 2025, enfim, para atuar agora em 2026, ela encerra, né, esse histórico de frustrações e, inclusive, foi tratado pela própria mídia nacional como o fim de um longo ciclo de decepções para o futebol uzbek. Então tem esse significado social que é muito importante. Não, com certeza, Guilherme. A gente vê que a seleção, claro, do Uzbequistão não foi muito longe né, na Copa do Mundo. Não se esperava também, claro, que ela fosse muito longe, mas é interessante ver, a partir de uma perspectiva de cada país, o grau de alegria que isso dá para aquela comunidade específica, né? Eu posso imaginar, por exemplo, que a nação uzbek, se a gente pode, até se a gente puder falar, né, de uma nação uzbek também, talvez seja algo que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso se a gente tiver tempo, mas o Uzbequistão mesmo como
né, um país com um povo que estava animado para ver a sua seleção na Copa, com certeza sentiu muito mais orgulho e muito mais felicidade em vê-la jogando, ainda que ela não tenha ficado no campeonato, bem mais que nós, que vimos a nossa aí sendo É, eliminada exatamente. de uma forma, enfim, também por muitos aqui esperada, né, mas, enfim, mais Ainda decepção do que assim, qualquer outra. ainda assim muito decepcionante, mas com certeza. Ai, exatamente, a gente pode fazer esse comparativo em algum outro momento, né, na nossa cabeça aqui, Uzbequistão, Cabo Verde, o que significa essas seleções que estão, fazendo a sua estreia na Copa, como que isso também transfere um outro grau, né, de representatividade de nações, geopoliticamente, eu não diria invisíveis, mas muito escondidas do olho da comunidade internacional. E é nesse ponto que eu gostaria de me focar um pouquinho agora, Guilherme, porque a gente fala muito do Uzbequistão, como uma seleção, né, de futebol, agora que está fazendo o seu debut aí na Copa, mas se a gente pensar mesmo no estado, no país, muita gente não consegue nem, de fato, apontar o Uzbequistão no mapa, né. Sim. Onde ele fica, por exemplo, né, a gente pode falar de Ásia Central, a própria Ásia Central muitas vezes é vista, como você bem colocou aí na sua, resposta inicial, como uma região fortemente vinculada a uma sombra soviética, né, uma sombra pós-soviética. Então muita gente não consegue nem de novo, né, apontar aí onde fica o Uzbequistão no mapa. Queria que você falasse um pouquinho aí pra gente sobre onde ele fica, né, e por que que essa região foi e é considerada estratégica já durante tanto tempo. Perfeito. Então acho que essa é uma pergunta muito interessante, né, porque ela ajuda a entender a posição internacional do Uzbequistão hoje, onde ele está localizado geograficamente, mas também nessa hierarquia de poder internacional, né. Então, realmente, muitas vezes, quando a gente olha, para o país, né, no mapa, e mesmo quando a gente consegue identificar ele ali na Ásia Central, a gente olha como se ele fosse apenas mais uma ex-república soviética, né, mas na realidade ele ocupa, enfim, um dos espaços geográficos mais importantes para a historiografia da Eurásia, né. Por quê? Porque o Uzbequistão ele está localizado no coração da Ásia Central, né, e ele vai possuir com isso uma característica que é muito especial, que é o quê? É o único país da região que faz fronteira com todos os demais estados centro-asiáticos, né, então nomeadamente o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, mas também, né, faz fronteira com o Afeganistão. E isso faz, faz do Uzbequistão uma espécie de elo entre esses diferentes espaços geopolíticos, né, tanto internamente, portanto, aqui me referindo à Ásia Central, como também de maneira mais ampla, né, no contexto asiático, porque a gente está falando de um país que faz o elo geopolítico entre a Rússia, localizada ao norte, a China, a leste, né, o Oriente Médio ao sul, o Cáucaso e a Europa a oeste, né. E é claro, a importância desse território, ela não começa no século XX, no século XXI, né, a Ásia Central mesmo, ela, enfim, já era muito conhecida anteriormente, né, e em termos territoriais, a gente pode dividir a região, isso tudo para falar dessa centralidade uzbek, em 2 grandes sub-regiões, né, em 2 ambientes muito distintos. Então, ao norte, enquanto a gente vai ter ali a predominância das grandes estepes, né, que favoreceram durante séculos, o nomadismo, né, a criação de grandes rebanhos, o sul, onde está localizado o Uzbequistão, se predominou, ainda predominam, enfim, muitos desertos, né, como o Karakum, o Kirizikun também. E à primeira vista, isso pode parecer um pouco, assim, pouco favorável para a ocupação humana, né. Pô, mas espera aí, o que isso influencia? Mas tem um detalhe aqui que é muito fundamental, que vão ser o quê? Vão ser os 2 principais e grandes rios que cortam a região da Ásia Central, que é o Amudária e o Siridária, né. E vai ser justamente ao redor desses grandes rios e dos oásis locais que se formaram a partir dos seus afluentes, né, que vão surgir os importantes centros urbanos que hoje estão localizados no Uzbequistão moderno, né. Então, enquanto grande parte das populações das estepes, no caso aqui me referindo principalmente ao norte do Cazaquistão, ao norte do Quirguistão também, né, vão possuir, né, vão manter esses modos de vida nômades, né, decorrente dessas características geográficas, nas áreas ao sul, né, portanto, onde está localizado
majoritariamente o Uzbequistão moderno, vão florescer essas sociedades sedentárias, dedicadas à agricultura, ao comércio, à vida urbana, e isso vai criar uma dinâmica muito particular, né? Porque durante séculos esses povos, tanto sedentários quanto os povos nômades, conviveram, cooperaram, também entraram em conflito em algumas ocasiões, mas moldaram profundamente a história regional, né? E como que cada um desses povos se enxerga hoje em termos de identidade também. Então todo esse passado, ele é muito importante. E principalmente para dizer que, bom, quando a gente olha para o mapa atual do Uzbequistão, é importante lembrar que ele representa, né, essa fotografia mais recente de um espaço que efetivamente há mais de 2000 anos funciona aí como um ponto de encontro entre diferentes civilizações. Enfim, essa localização estratégica explica por que ele praticamente, né, bom, é foco aí de disputa de todas as grandes potências da Eurásia, né? Todas essas grandes potências em algum momento disputaram influência sobre essa região e principalmente sobre as regiões que compõem o Uzbequistão moderno. Então, acredito que essa seja a resposta. Muito bem, Guilherme. Pois é, eu acho que a analogia que você falou aqui de um retrato, né, de uma fotografia específica do Uzbequistão hoje, como sendo um pequeno recorte temporal, ilustra bem o que a gente nunca pode esquecer, em especial quando a gente está falando aqui da Eurásia. Claro que se de certa forma isso acontece em todas as regiões do mundo, eu acho que uma dinâmica muito específica aqui no contexto eurasiático, é que a Ásia Central talvez se destaque, em especial nesse aspecto, sejam as movimentações imperiais muito intensas em relação a determinados territórios, né? Então você mencionou aí o que a gente pode talvez resgatar aqui, e aí, claro que vai me fugir da memória, porque eu não sou um especialista em Uzbequistão, mas a gente sabe que você vai ter desde Alexandre o Grande, passando por lá, você vai ter Tamerlão, você vai ter o Grande Jogo também no século XIX, né? Você vai ter aí os Kanatos, né, de Bukhara antes disso. Quer dizer, é uma região que vai ter uma dinâmica, na verdade, histórica, bastante densa. Quando a gente para estudar, eu lembro a primeira vez que eu comecei a estudar a Ásia Central, isso já, né, previamente ao doutorado, há alguns anos, aí eu comprei um livrinho que chamava História Concisa da Ásia Central. E era tanta informação, mas tanta informação, né, que era quase uma piada o nome do livro, né, então era assim Concisa. exatamente, né, e o que, de novo, demonstra muito a riqueza, do Uzbequistão, na verdade, como um dos, estados aí, claro, sucessores desse período soviético, mas também justamente como um amálgama, talvez, né, de civilizações. E aí eu passo para essa segunda parte, talvez, do nosso papo, né, da terceira parte, perdão, quando a gente fala dessa criação do Estado uzbek, né. Então pensando em toda essa história, pregressa, antes de 1990, 1991, né, muito antes dessa criação formal do que a gente hoje reconhece como, o Uzbequistão, a região já era um importante centro político, comercial, cultural, que povos passaram por ali, né, que povos e que, movimentos históricos, de repente, você destacaria no atual espaço do Uzbequistão, e como esse passado ajuda a explicar a identidade do Uzbequistão hoje em dia. Não, perfeito, perfeito. Então, eu acho que é justamente isso, né, olhar novamente, como você colocou agora também, perceber, começar quando a gente começa, enfim, a estudar a Ásia Central, especificamente aqui falando do Uzbequistão, perceber esse país não apenas como parte da antiga União Soviética, né. Na realidade, como, eu dei pistas anteriormente, né, ele concentra aí um patrimônio histórico muito impressionante, você também pontuou aqui, talvez um dos patrimônios, históricos mais ricos de toda a Ásia Central, eu ouso dizer, né, porque ao longo da antiguidade, diferentes civilizações ocuparam essa região histórica da Transoxânia, né, um nome que foi dado lá pelos gregos antigos, a esse território situado entre os rios Amu e Siridária, né. Na verdade, o rio Amu vai levar o nome dos gregos, né, de Oxus, então Transoxus, Transoxânia, né, os povos que vivem para além do rio Oxus. Então, primeiro essa região vai integrar o Império Persa, depois vai ser conquistada por Alexandre o Grande, cuja, enfim, a campanha aí vai abrir
um espaço muito interessante para o intercâmbio entre populações, tanto locais quanto as populações do mundo helenístico. Na sequência surge o reino grego-bactriano, que vai ser resultado justamente dessa interação entre tradições gregas e centro-asiáticas. Mais tarde, o Império Kushano ele vai transformar a região em um dos principais corredores comerciais, da Eurásia, né, articulando aí as trocas entre Roma, Pérsia, Índia, China dos Han. Então aqui a gente já está falando do que seria, né, historicamente, enfim, é definido, né, enquanto a Rota da Seda histórica, né? E com o início da Idade Média, esse cenário ele volta a mudar profundamente, porque a gente vai ter aqui 2 grandes episódios, né? Primeiro vão vir os povos turcos, né? E depois a expansão islâmica. É isso tudo ali entre o século VII e século VIII. E daí a gente vai ter a incorporação da região ao mundo muçulmano. E esse momento ele é extremamente importante aqui, porque, bom, o Islã ele passa a fazer parte dessa identidade cultural local, né? Só que de uma maneira ainda muito própria, porque a Ásia Central ela vai desenvolver uma tradição islâmica muito específica, né? Muito marcada aí pelo conhecimento, pela filosofia, pelas ciências, pelo comércio, claro, são todas características dessa Golden Age, né, do Islã, de maneira muito ampla, mas na Ásia Central a gente tem essas questões que são muito específicas de adaptação ao estilo de vida, inclusive dos povos nômades localizados ao norte, né, nas estepes, que vai diferenciar o Islã da Ásia Central propriamente do Islã, por exemplo, do Oriente Médio, né? Mais tarde vão ocorrer as conquistas mongóis, né, que vão interromper temporariamente todo esse desenvolvimento. No entanto, um fato curioso é que vai ser da fragmentação do Império Mongol que vai emergir, né, uma figura muito central para o desenvolvimento da história uzbek, da história da Ásia Central, que vai ser o Amir Timur, conhecido aqui, né, no Ocidente como Tamerlão, né? E é engraçado, é curioso, porque mesmo o Império Timúrida sendo muitas vezes descrito, mesmo Tamerlão sendo descrito como um conquistador muitas vezes sanguinário, né? Vai ser justamente no período do Império Timúrida, entre os séculos 14 e 15, onde cidades, né, como Samarcanda e Bucara, vão viver cidades uzbeques, né? Inclusive o Amir Timur, ele era de Samarcanda, vão viver um verdadeiro renascimento cultural, né? Então vai ser nesse período em que vão se desenvolver artes, né? Arquitetura, a literatura da língua Chagatai, né? Uma intensa produção intelectual de matriz persa, islamizada, né? Justamente nesse período em que essas cidades elas vão se consolidar como grandes centros do mundo muçulmano, né? Bukhara e Samarcanda nesse período, por exemplo, apenas a título de comparação, era muito mais famosa do que Londres, né? Por exemplo. Então, esse legado, ele ajuda a explicar uma característica que é muito interessante do Uzbequistão atual, é que embora os uzbeques eles sejam um povo de origem túrquica, né? A sua formação histórica ocorreu nessas grandes cidades sedentárias de origem persa, né? Então, diferente de outros povos centro-asiáticos, como o caso dos cazaques e dos kirgues, por exemplo, né, cuja história ela esteve fortemente associada ao nomadismo, os uzbeques eles construíram a sua identidade, que vai, enfim, forjou a identidade moderna do Uzbequistão moderno, nesses centros urbanos ligados aí ao comércio, à agricultura irrigada e à vida intelectual. Então, essa é uma identidade muito latente, assim, quando a gente fala enfim, de diferenças nas identidades centro-asiáticas, né? Entender que não se trata de uma amálgama homogênea, mas sim que existem essas pequenas particularidades. Essa é uma delas, né? Perfeito. E a gente fazendo todo esse resgate, Guilherme, civilizacional inclusive, né, do que viria aí a conformar o Uzbequistão como esse estado que a gente enxerga hoje. Então a gente tem todo esse, talvez esse longo período histórico, né, com talvez histórias acumuladas a impérios que de forma constante se digladiaram sobre a região. Então a gente pode pensar que a gente tem um Uzbequistão antigo, mas como Estado nacional, com a conformação que a gente costuma ver hoje em dia para os Estados nacionais, ele é relativamente recente, né? Então Perfeito. esse Uzbequistão que a gente tem hoje, em cima de tudo que você falou aqui, né, desse peso histórico, qual que
talvez, né, quais que são as características do Uzbequistão no momento, esse país agora, como ele foi criado? Vamos dar um passo atrás, até aqui o começo dos anos 90 do século XX, como que ele foi efetivamente criado, né? E como não dá para não falar da Rússia, qual que foi o papel da Rússia, e da União Soviética nesse processo todo? Perfeitos. Sempre as duas, né? Rússia, União Soviética, realmente não temos como escapar, não é? Bom, esse talvez seja o aspecto mais interessante dessa história moderna, né, do Uzbequistão, porque nos obriga a separar justamente duas coisas diferentes que para o debate das relações internacionais, para o debate da ciência política, né, já é algo que, enfim, nós estamos muito acostumados, que é a história do território de um lado e a história do Estado do outro, né? Então, assim, enquanto território, né, a gente pode dizer aí que o território uzbek possui mais de 2.000 anos de história documentada, né? Isso sem erro sem medo de errar. Já o Estado chamado Uzbequistão, esse sim é uma construção muito recente, como você colocou, né? Então, a gente precisa voltar aí para meados do século XIX, né? Quando a região ela estava dividida entre o Kanato de Khiva, o Emirado de Bukhara e o Kanato de Kokand, que, enfim, eram estruturas políticas que estavam atravessando naquele contexto um momento de muita fragilidade, tanto econômica quanto militar. Na verdade, há séculos, né, a região já atravessava algumas dificuldades, porque a gente precisa ainda, dando alguns passos atrás, reconhecer que desde ali do descobrimento das novas rotas transatlânticas, né, oceânicas, toda aquela economia organizada através das rotas de grandes distâncias, inclusive da Rota da Seda, né, todo esse eixo econômico mundial vai ser deslocado para o Oceano Atlântico e para o Oceano Índico, né, e isso faz com que essas grandes cidades da Rota da Seda, quais estão localizadas hoje no atual Uzbequistão, passassem por um declínio muito constante, né? E esse declínio ele vai culminar aí nessa divisão desse território uzbek entre essas unidades políticas, o Kanato de Khiva, o Emirado de Bukhara, o Kanato de Kokand, que no início do século XIX, meados do século XIX, estavam passando por muitas dificuldades. E vai ser nesse contexto que o Império Russo vai iniciar a sua expansão rumo à Ásia Central. Então aqui a gente está falando da Rússia Imperial, né? E é claro que haviam interesses econômicos importantes, como o acesso a campos, né, que poderiam aí se tornar monoculturas de algodão, acesso ao petróleo, a novos mercados consumidores, claro, mas havia também um componente geopolítico que era muito decisivo nesse contexto, que era o chamado grande jogo, né? O professor Flávio comentou isso anteriormente, que era o quê? A disputa estratégica, né, entre os impérios russo e britânico pela influência na Ásia Central. Até porque a gente não pode deixar aqui de lembrar que a Grã-Bretanha estava localizada muito próxima à região, no formato ali, na forma do Raj britânico, né? Então, ao longo da segunda metade aí do século XIX, os russos vão conquistar efetivamente, sucessivamente, esses territórios, Kokand, Bukhara e Khiva, e também demais territórios da região, e vão reorganizar todos esses territórios sob o que eles vão denominar de Turquistão, né? Ou Turquistão russo, sob a Governadoria Geral do Turquistão, que vai ser essa unidade administrativa, cuja capital vai ser inclusive Tashkent, atual capital do Uzbequistão, né? Então, isso já centraliza novamente o Estado uzbek aqui para a nossa discussão. Enfim, a administração colonial russa, ela vai, claro, promover profundas transformações econômicas, sociais, né? O Vale de Fergana, que é essa região central na Ásia Central, né? Que é compartilhada por Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão, vai se tornar uma enorme área de monocultura, principalmente do algodão. Você vai ter também a nacionalização de terras, expropriação de terras, uma certa desestabilização do estilo nômade de algumas populações, a construção aí de cerca de 5.000 quilômetros de ferrovias, né? Exploração intensiva dos recursos naturais da região e, ao mesmo tempo, como isso já sugere, né, as populações locais elas vão passar a ocupar uma posição bastante subordinada dentro desse império, dentro do Império Russo.
algo que era até pior para aquelas populações em Khiva e Bukhara, porque essas duas territorialidades, elas não foram subjugadas de início, né, ou de imediato pelo Império Russo, mas sim foram transformadas em protetorados. Portanto, os cidadãos dessas duas unidades administrativas, né, eles dois protetorados, eles sofriam, digamos, o pior dos dois mundos, porque eles estavam sujeitos a serem, né, ali, vassalos enfim, uma liderança semi-feudal, mas também não eram considerados cidadãos para o Império Russo, né? Então viviam uma situação bastante complicada. Aí a gente tem o início do século XX, que vão surgir movimentos reformistas muito importantes, especialmente o jadidismo, no caso uzbek, né? E esse movimento, que vai estar muito mais atrelado ao reformismo islâmico do que necessariamente ao marxismo, vai defender que o atraso da Ásia Central não era justamente resultado do Islã, né? Mas das dificuldades que as sociedades locais elas tinham em se adaptarem à modernidade. Então, esse movimento vai defender reformas educacionais, novas escolas, novas madraças, para o ensinamento do Islã, jornais, reformas culturais, e esse movimento vai ser muito fundamental para introduzir o que seriam as primeiras ideias sobre nacionalismo, nação, né, Estado moderno entre os povos da região, mas principalmente no Uzbequistão que a gente conhece hoje. Então, vão ser, vai ser um movimento a trabalhar muito próximo com os russos, soviéticos, a partir da Revolução Russa Bolchevique de 1917. E, inclusive, é interessante, porque a partir disso a gente chega no contexto de 1924, que vai ser esse marco decisivo, né? Vai ser quando Moscou promoveu a chamada delimitação nacional da Ásia Central. Então, ao invés de manter o antigo Turquistão como uma unidade administrativa, né, única, centralizada, o governo soviético vai decidir criar essas repúblicas nacionais. E vai ser a partir da proposta uzbek. Então, a proposta uzbek, ela vai ser liderada por um membro desse movimento do jadidismo, o Fayzullah Choyayev, e ele vai defender a criação de um Estado centrado nas populações sedentárias daquela antiga região da Transoxânia, né? Então, a partir dessa iniciativa, surge a República Socialista Soviética do Uzbequistão, mas não somente. Surge também as outras repúblicas da Ásia Central. Então, a gente pode dizer aqui que o Uzbequistão ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro projeto nacional a se conceber efetivamente na região. Então, o Estado uzbek moderno ele não surge espontaneamente, né? Nem apenas por critérios étnicos, porque quando a gente fala de populações sedentárias da antiga Transoxânia, a gente está falando também de alguns iugures, a gente está falando também de alguns caracalpaques, né? Portanto, não só uzbeques étnicos, mas ele vai ser resultado dessa combinação de projetos políticos locais, não foi uma determinação unilateral do Partido Comunista Russo, Soviético de Moscou, mas sim uma colaboração local, especialmente com os intelectuais, com a intelectualidade jadid, né? E, claro, a partir disso, das políticas nacionais implementadas pela União Soviética. Com certeza, Guilherme. É bom esse resgate também, para a gente ver como que muitas vezes se solapam uma série de projetos nacionais naquela região. E também isso se liga em algum grau ao que seriam projetos possíveis de União Soviética, que muitas vezes se esquece pensando no que foi o devir, né? O que na verdade ocorreu com o passar do tempo. Então, Exatamente. para quem está escutando aqui, talvez não tenha ainda muito contato com essas ideias, é importante a gente frisar que no caso específico da União Soviética, não existia um projeto apenas de construção do Estado soviético, né? Houve vários. E um deles, ainda mais nesse começo de experimento, né, Guilherme, estatal aqui, na época do Lenin, né, passando aí a Guerra Civil Soviética e já na consolidação do Estado soviético, em qual formato funcionaria melhor, havia uma proeminência, talvez. Claro que isso não era de maneira alguma consensual, isso era controverso para várias lideranças soviéticas, mas havia meio que uma proeminência do que hoje talvez a gente chamasse de autodeterminação nacional. Então, dentro de um Estado multinacional, um Estado plurinacional, você teria talvez maior liberdade aí para que cada uma dessas nações ou desses grupos étnicos, ou talvez boa parte deles, se não todos, pudessem aí ser, de certa maneira, agentes da sua própria história, ainda que dentro de um experimento maior como a União Soviética. E esse projeto, na verdade, vai perdurar um certo tempo. Depois, mais para frente, com a chegada do Stalin, isso vai ser reformulado, né, para colocar. Exatamente.
uma forma mais branda aqui. E aí a gente tem todo esse período soviético, né, Guilherme? Você mencionou bem aqui as várias, mudanças, na verdade, né, que foram, aplicadas aqui dentro do Uzbequistão, e talvez seja interessante a gente também pensar em alguns, pontos que você tinha mencionado previamente, mesmo do ponto de vista ambiental, talvez algo que chame muito a atenção quando a gente pensa no Uzbequistão, que é justamente o que aconteceu com o Mar de Aral, e que hoje a gente nem pode talvez chamar Exato. mar, né, mas tem muito a ver também com a ideia de construção de um estado a partir de uma perspectiva também, industrialista, mesmo que seja largamente aplicada à agricultura, né. Então o que a gente vê especificamente no Mar de Aral e me corrigem se eu estiver errado, né, o que hoje tem até um nome novo, que é o deserto de Araucum, né, porque É, exato, virou exato. virou largamente um deserto justamente por essa utilização da água do Mar de Aral para irrigação em escala industrial desses campos, se eu não me engano, em especial de algodão, né, De que é algodão, exato. então, quer dizer, você vai ter também uma mudança significativa, não somente na forma como se pensa a sociedade uzbeque dentro do experimento soviético, mas o impacto que isso vai ter também na ligação do povo uzbeque com seu próprio território através de mudanças ambientais sensíveis, né. Eu estava lendo até aqui antes da nossa entrevista que o Uzbequistão, agora eu não lembro a colocação, mas está entre os países com maior estresse hídrico do mundo, né. Então É, você consegue exato. ver isso muitas vezes como um legado, eh, querendo ou não, de uma relação talvez quebrada aí com a própria territorialidade. Mas vamos Com pular certeza. pra independência, né, vamos pular para a independência, Guilherme. Você falou justamente desse início, né, de projeto aqui, uzbek, que começa lá no século XIX, vai ter talvez um dos ápices, né, em 1924, aí com essa nova formulação do que seria o pós-Turquestão russo. 1990 a 1991, né, quando o Uzbequistão conquista sua independência em 91. Quais que eram os principais desafios enfrentados por esse agora novo Estado no sistema internacional, né? E como aí o Islam Karimov, famoso, né, para alguns saudoso, responde. Perfeito. Então, de fato, né, quando a União Soviética ela entrou em colapso ali em 1991, muitos imaginaram, né, que, enfim, todas as repúblicas elas iriam comemorar imediatamente a independência, né. Mas no caso do Uzbequistão, né, no caso do Cazaquistão também, o Cazaquistão foi o último país, salvo engano, né, a declarar sua independência, ele declarou a independência do bloco soviético depois da própria Rússia, né, então foi de fato o último a abandonar a União. E no caso do Uzbequistão vai ser algo muito semelhante, porque, essa situação ela de fato foi foi muito, assim, sensível, né, a independência ela chega aí com esse ar de mais necessidade do que como um projeto cuidadosamente planejado, digamos assim, né. Então, mesmo considerando aqui, lembrando, né, que o Uzbequistão, até mesmo dentro da estratégia soviética, dentro do modelo soviético, dentro, enfim, de toda aquela concepção soviética de Ásia Central, sempre foi o centro, né. Tashkent era a capital da Governadoria Geral do Turquestão lá no Império, Russo, continuou sendo capital cultural da Ásia Central durante o período soviético, portanto, possuía essa característica de ser o centro, né, da dinâmica política regional, né, e também era o modelo, a gente não pode esquecer aqui que, enfim, durante os primeiros anos do Uzbequistão, Estado-nação, né, ali, portanto, a partir da década de 20, ele foi utilizado ou buscou-se utilizá-lo como uma vitrine do Islã secular, uma espécie de Islã soviético para o Oriente Médio, né. Claro, essa ideia posteriormente ela foi abandonada, né, mas, enfim, a gente está falando aqui novamente, né, de um lugar com uma forte identidade, né, e foi concebido dessa forma, né, de um lugar central. Mas mesmo assim, mesmo sendo um estado já com uma identidade muito consolidada, né, o período da independência foi, bastante conturbado, né, o período de fim da União Soviética. Então é importante, lembrar que o país ele havia passado quase 7 décadas integrado a um sistema político e econômico altamente centralizado, né, por mais que tivesse ali autonomia em algumas decisões administrativas, né, as grandes decisões, elas continuavam sendo tomadas em Moscou, né, e de repente aquela república precisava, né, administrar suas próprias finanças, criar instituições nacionais ainda mais robustas, né,
formular uma política externa, porque isso era o papel da União anteriormente, né? Organizar uma economia praticamente do zero, né? Porque a gente está aqui falando de uma inserção no sistema internacional, sendo um Estado sem a experiência de ser Estado antes da União Soviética, né? Porque a gente estava falando lá daqueles proto-estados semifeudais de Kiva, Bukhara, Kukan, né? Estruturas semifeudais, mas também de uma inserção num sistema internacional capitalista, né? Portanto, temos mais esse acréscimo aí de dificuldade, né? E ao mesmo tempo, a situação regional, ela também não era muito favorável, né? Na verdade, ela era bem instável. O Tajiquistão, ele estava numa guerra civil, né? Que vai iniciar em 1992. O Afeganistão caminhava para o domínio do Talibã, né? E grupos islâmicos armados, né, reacionários, começavam também a atuar no Vale de Fergana, essa região, né, extremamente sensível porque é compartilhada entre Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. E daí, nesse contexto, o Islam Karimov, ele assume a presidência, ele que já havia, né, já havia sido o último líder soviético no local, né, ele já vinha de uma certa liderança política dentro dos quadros do Partido Comunista soviético, enfim, uzbek, né? E na visão do Islam Karimov, o maior risco do Uzbequistão nesse contexto era perder a sua recém-conquistada soberania, né? Então, portanto, praticamente todas as decisões do governo vão passar a obedecer esse objetivo. Na economia, por exemplo, né? Ele vai recusar a chamada terapia de choque, defendida por instituições financeiras internacionais. Ele vai tomar um caminho aqui muito diferente daquele caminho adotado pelo Cazaquistão, por exemplo. Então, ao invés de privatizar rapidamente as empresas estatais, de abrir completamente o mercado, né, ele vai preferir manter uma forte participação do Estado na economia. Ele vai conservar o controle sobre setores estratégicos como mineração, energia, indústria, né? Ele vai restringir também a conversibilidade da moeda nacional, o som, né? E vai dificultar a repatriação de lucros, né, por investidores estrangeiros, porque ele também vai identificar nisso, vai ver nisso, uma possível forma de dependência externa, né? E claro, essas medidas elas foram muito criticadas na época, né, por retardarem, digamos assim, um pouco da liberalização econômica do país, mas em contrapartida elas também ajudaram o país, veja só, né? Porque se preservou-se aí uma certa estabilidade, o Uzbequistão conseguiu atravessar relativamente bem tanto a crise dos anos 1990, né, quanto a crise financeira internacional dos anos 2008, né, por exemplo, né, justamente porque havia recorrido pouco ao endividamento externo, né? E no plano interno, o Karimov ele também vai investir fortemente na construção dessa identidade nacional. Então, estátuas de Lenin, de Marx, elas vão ser sistematicamente substituídas nos centros do país por monumentos ligados à história uzbek, especialmente monumentos ligados à figura do Amir Timur, do Tamerlão, né? A língua uzbek, ela também vai ser fortalecida nesse contexto. As universidades elas vão ser reorganizadas nesse sentido, vai haver um grande esforço aqui, muito deliberado, na verdade, para construir uma narrativa histórica nacional distinta da era soviética, né? E, ao mesmo tempo, ele vai procurar, pelo menos lá inicialmente, reafirmar o Islã tradicional e moderado como parte dessa identidade, né? Essa postura vai mudar depois, né, significativamente quando grupos insurgentes como o próprio movimento islâmico do Uzbequistão vão passar a atuar na região, né, vão ser grupos de orientação árabe salafistas, né, inclusive que vão se originar em uma estratégia da CIA, que é pouco comentada, mas de uma estratégia da CIA de, enfim, infiltrar o Islã político, né, nos territórios da Ásia Central no contexto de fim da Guerra Fria, né, via Paquistão e via mujahidins no Afeganistão, né, para justamente desestruturar a União Soviética por meio dessa infiltração de materiais em termos de Alcorão, de fitas cassetes, né, de grupos fundamentalistas. Então, esse grupo, o Movimento Islâmico do Uzbequistão, ele surge a partir disso, isso vai mudar um pouco da percepção do Islam Karimov em adotar essa ideia do Islã enquanto parte constituinte da identidade uzbek, e a partir daí o governo vai endurecer
as suas políticas de segurança e vai ampliar o controle, né, sobre as organizações religiosas do país e também sobre a sua própria sociedade, né? Essa preocupação explica praticamente todas as grandes escolhas feitas pelo Uzbequistão nesse período, né? Pelo menos nas 2 primeiras décadas da sua independência, né? Aliás, o Islam Karimov ele vai ser conhecido justamente por conta dessas políticas um tanto quanto draconianas, né? Mas a gente precisa entendê-las como parte desse contexto de transição, né, para o desconhecido, de pós-independência e de um contexto regional que não era nem um pouco favorável. Que bom que você faz esse resgate, Guilherme, em relação a como as potências extra-regionais de fato interferiram, seguem interferindo, claro, a gente sabe, mas como interferiram justamente nesse momento de já crise da União Soviética, né? O que viria a ser o colapso aí do Estado Soviético e o surgimento das novas repúblicas, agora independentes do sistema internacional. Esse resgate que você fez aqui sobre como a própria CIA fez um trabalho diligente em fomentar Sim. determinados tipos de movimento, né? Eu lembro quando eu estava também estudando o Uzbequistão aqui no âmbito da minha pesquisa há alguns anos, me chamava muita atenção a atuação do movimento islâmico do Uzbequistão, que para mim ele era enfim, um ator, claro, querendo ou não político, né, se a gente quiser tirar aqui toda a pecha das razões, dos métodos, mas era um fenômeno bastante interessante pensando assim em Ásia Central, porque havia, né, e eu acho que ainda persiste um pouco isso quando a gente pensa na região muitas vezes, é um agrupar dos 4 países eh, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, e o Tajiquistão do outro lado. O Tajiquistão, então, é o estado centro-asiático, aquele lá foi, então, tomado, né, por movimentos extremistas, a Guerra Civil de 92 a 97 e tudo mais, mas a gente esquece que muitas vezes essa permeabilidade, justamente, né, de novas ideias que a gente teve no evento aí desse ocaso soviético, tem muito a ver também com grandes projetos geopolíticos, que vão, de certa forma, talvez até se não reproduzir, que seria uma palavra muito forte, mas espelhar um pouco o que seria o grande jogo do século XIX. Como que você vai ter muitas vezes a Ásia Central sendo vista por grandes potências, claro que imediatamente a própria Rússia hoje em dia, alguns diriam a China também, mas eu acho que isso é discutível, pensando no modus operandi da política externa chinesa, mas você vai ter aqui Rússia e outros estados, outras potências, de certa maneira querendo interferir aqui. Você mencionando alguns pontos importantes do governo do Karimov, me veio à mente o massacre de Andijan também em 2005, né? Sim, sim, exatamente. Eu acho, assim, fenomenal estudar ou querer achar mais informações sobre o que aconteceu em 2005, porque é muito difícil, né? Você que estuda mais o Uzbequistão, talvez tenha tido mais contato com essas fontes, mas como que você vai ter várias histórias e várias narrativas específicas do porquê, Exato. né? Por que que aconteceram os protestos em Andijan em 2005, a resposta do governo, o número de mortos, quem que foram os reais iniciadores de tudo aquilo. Eu acho que isso tudo se liga um pouco, talvez, à própria figura do Karimov, como alguém que promovia, de alguma forma, uma política, bastante direta em relação aqui aos seus objetivos, mas também Uhum. bastante fechada para a própria população civil e para o mundo também, o que eu acho que talvez Exato. espelha, né, e se reflete nessa dificuldade que a gente tem, por exemplo, de entender o que aconteceu em 2005, no massacre de Andijan. A gente fala da política interna, a gente pode pular um pouquinho para a política externa agora, Guilherme, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, do Uzbequistão, a política externa em especial do Karimov, né, ela costuma ser Uhum. descrita então, como isolacionista, muito imprevisível também. Você concorda então com essa interpretação ou a gente pode pensar outras maneiras aí de compreender o comportamento internacional do Uzbequistão, né, em especial partindo aí do período do Islam Karimov? Perfeito. Então, eu acho que dialoga muito com a questão, né, de como o Islam Karimov ele concebia e de fato fazia a sua política doméstica, acaba essa questão internacional também sendo influenciada e influenciando no próprio evento de Adinjan, né? Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas essa questão de que enfim, muitos analistas, né, ainda atribuem, né, a característica de ser uma política isolacionista e um tanto quanto imprevisível, foi justamente uma das questões centrais da minha pesquisa, no mestrado, né. Então, existe sim uma narrativa bastante difundida, segundo a qual, bom, o Karimov ele teria conduzido uma política externa muito errática, né. Então, ora ele aproximava-se da Rússia,
aí depois dos Estados Unidos, mais tarde da China, em seguida voltava a se afastar de todos esses atores, né? Mas quando a gente analisa esse comportamento historicamente, né, a gente percebe que existe também um pouco de lógica, né? Existe uma lógica consistente por trás dessas mudanças. Então, o princípio orientador, lembrando, né, nunca foi escolher um aliado permanente, né? Mas sim preservar a independência e a soberania do Uzbequistão. Isso sempre em primeiro lugar, né? Então, logo após a independência, o país, por exemplo, ele vai aderir à Comunidade dos Estados Independentes, né, e ao Tratado de Segurança Coletiva, ambas organizações lideradas pela Rússia, né? Isso fazia sentido naquele período porque, novamente, havia uma enorme preocupação com a segurança regional, lembrando da guerra civil no Tajiquistão, especificamente, né? Entretanto, quando Moscou, né, quando a Rússia, ela passa a defender mecanismos de integração que vão ser considerados e percebidos pelo Karimov excessivamente profundos, né? O presidente uzbek, o Karimov, ele começa a se afastar gradualmente dessas organizações. E um bom exemplo aqui vai ser a oposição dele aos projetos russos que mais tarde dariam origem à União Econômica Eurasiática. Ele vai ser um grande crítico dessa organização, né? Da mesma forma, o Uzbequistão vai deixar formalmente o Tratado de Segurança Coletiva, ao perceber também que era um tratado que poderia limitar a sua autonomia estratégica, né? Aí, nesse contexto, a gente tem a aproximação dele com os Estados Unidos, né? Porque, ao mesmo tempo, ele se aproxima dos Estados Unidos, especialmente depois dos atentados de 11 de setembro, buscando lograr aí uma posição interessante para combater também o movimento islâmico do Uzbequistão, né? O país vai passar a autorizar a utilização da base aérea, enfim, uzbek, né, de Karshi-Kanabá, pelas forças americanas durante a Operação Enduring Freedom, e também vai colaborar sistematicamente, né, e amplamente na logística das forças americanas na guerra do Afeganistão. Porém, né, no entanto, essa aproximação ela também foi temporária, né? Porque aqui a gente entra com a questão do massacre de Adinjan. Por isso que vai ser um fato que também acaba influenciando o posicionamento externo do país, justamente, né? Esse momento das manifestações no leste do país, no Vale de Fergana, onde o governo vai abrir fogo contra os manifestantes, né? Vai ser de fato um massacre, de fato um episódio muito trágico, que remete também a outros massacres ocorridos em Adijã, mas no período colonial russo. Portanto, a gente vê uma espécie do ciclo se repetindo, né? E de fato um episódio com assim uma escassez de documentação e de informação muito grande. De fato, assim, não se tem tantas informações, apenas as narrativas sobre o que de fato aconteceu no episódio, mas vai ser a partir de Adinjan, portanto, a partir de 2005, em que Washington vai passar a pressionar por uma investigação, inclusive internacional, sobre o incidente. Aí Karimov vai interpretar, claro, essa exigência como uma tentativa de interferência nos assuntos internos domésticos e, em resposta, vai determinar a retirada das forças norte-americanas da base de Karshi-Kanabá e vai voltar a estreitar suas relações com a Rússia, mas aqui principalmente com a China, né? Então, mais uma vez, é uma aproximação que também vai ter limites, né? Porque, embora ele tenha retornado formalmente agora à organização do Tratado de Segurança Coletiva, o país ele vai se recusar a ratificar diversos acordos e compromissos militares e em 2012 ele novamente vai se retirar. Agora definitivamente da organização, né? Por quê? Porque nesse mesmo ano, 2012, a legislatura uzbek vai aprovar o novo conceito da política externa do país, que vai ser um conceito muito interessante, porque o documento ele vai estabelecer que o país podia, sim, ingressar e deixar qualquer organização internacional conforme seus interesses nacionais. Vai ser um documento que vai proibir bases militares estrangeiras no seu território e que vai rejeitar a participação do país em blocos políticos militares permanentes, né? E que também determina, um documento que, portanto, determina que as Forças Armadas elas seriam empregadas exclusivamente para proteger o território, a soberania, enfim, a integridade territorial do Uzbequistão. Então, aqui é um documento importante porque ele estabelece, por exemplo, que as Forças Armadas uzbeques não podem participar de operações de manutenção de paz. O Uzbequistão é um dos poucos países que não manda tropas para a ONU, né? Justamente por conta dessa lei lá de 2012. Então, apesar de todas essas
aparentes inconsistências, a gente consegue identificar que existe sim uma coerência muito grande nesse posicionamento externo, porque o Uzbequistão ele cooperava com as grandes potências sempre que essa cooperação fortalecia sua autonomia, né? Quando o Islam Karimov entendia de uma forma muito personalista, porque a política externa desses países ainda é muito vinculada à diplomacia presidencial, né? Então, quando ele entendia que determinada parceria começava a restringir essa liberdade e essa autonomia, ele, claro, se afastava, né? Então, a gente tem um pouco de coerência, digamos assim, né? Dentro dessas manifestações do governo uzbek. Com certeza. Se a gente analisar pela luz do pragmatismo, de fato, faz um sentido bastante estratégico que o Karimov fez no seu governo, porque ele brincava, de fato, com o que, na visão dele, traria aqui mais vantagens para o país. Lembrando também que em 2005, em maio de 2005, se eu não me engano, o Uzbequistão vai se retirar do GUAM, né, que vai ser aquele bloco, né, aquela organização. GUAM aí vai ser justamente a sigla dos países que fazem parte dessa organização regional, né? Então, Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão e Moldávia. E durante muito tempo Exato. foi GUAM, né? Você tinha 2 U's lá, né? 2 U's você conseguia encontrar nessa sigla. Uma dessas letras era o Uzbequistão, em 2005 mesmo, talvez justamente Um utilizando-se reflexo, dessa. sim. Isso, exatamente, né. Será que faria sentido, de fato, o Uzbequistão continuar nessa organização de caráter, claramente pró-ocidental? O que isso traria aqui também de alavancagem, né, para o país nesse novo, né, conceito aí que mais para frente se estabeleceria na política externa, né. Com certeza. E a gente também, acho que é interessante resgatar aqui, que essa lógica ela também aparece nas relações do Uzbequistão com os vizinhos centro-asiáticos. Então, assim, apesar de sim serem frequentes, isso é verdade, né? As disputas principalmente por água, né? Como você bem colocou, as disputas fronteiriças, as disputas de segurança, né? Enfim, o Karimov ele participou ativamente das primeiras iniciativas de integração regional. Isso a gente muitas vezes se esquece. Né, então, ele vai ser um dos articuladores para a União da Ásia Central, lá de 1994, depois para a Comunidade Econômica da Ásia Central, em 1998, e por fim, né, para a Organização de Cooperação da Ásia Central, em 2002. Aliás, ele vai ser um dos críticos, fortemente, né, vai criticar a União Econômica Eurasiática criada pela Rússia, posteriormente, né, porque essa organização ela derivava justamente do fim da Organização de Cooperação da Ásia Central, né. A Rússia, ela entra como um estado primeiro observador, depois como estado membro na organização, em 2005, salvo engano, e no mesmo ano ela sugere que a organização ela dê lugar para a Comunidade Econômica Eurasiática, a Eurasec, né. E de fato os estados vão votar a esse favor, com a oposição do Uzbequistão. A Eurasec depois, né, muito tempo depois, lá em 2014, 2015, vai ser transformada no que hoje a gente conhece como União Econômica Eurasiática, né. Então, é por isso que foi no mesmo contexto, 2005, né. Então, você tinha aí uma aproximação, ainda, muito forte com a Rússia, mas ao mesmo tempo um tanto quanto delicada, né, por conta de todas essas políticas. Mas o que é importante da gente ressaltar aqui é que o Islam Karimov, apesar dos pesares, ele nunca foi contrário à integração, né. O que muitos analistas tendem a falar, né. Ele, claro, ele recusava projetos que, em sua avaliação, diminuíssem a soberania do Estado uzbek, né. Nessa questão de delegar, por exemplo, soberania a uma instituição supranacional. Mas ele não era completamente avesso, né, completamente contrário à integração. Se a gente der um pulo de 10, 11 anos, né, se a gente estava falando aqui do fatídico ano de 2005 para a política interna e externa do Uzbequistão, se a gente faz um pulo aí de 11 anos, com o fim do governo do Karimov, a gente tem a chegada do Shavkat Mirziyoyev, e talvez a gente pode pensar, Guilherme, que houve aí uma ruptura, uma transição. Como que você pode, né, abarcar aqui conosco a ideia dessa nova era, talvez, ou dessa nova etapa da política uzbek, né, com Shavkat Mirziyoyev? Ele é uma quebra mesmo completa com o governo do Karimov, a partir de 2016, quando ele assume aqui a presidência do Uzbequistão, ou existe
mais continuidade do que normalmente se imagina. E se você pudesse falar um pouco também do próprio Mirziyoyev, né, e como que ele se diferencia aí do próprio Karimov. Perfeito, perfeito. Olha, então, a impressão inicial era que de fato haveria uma ruptura muito profunda, né? Porque quando o Karimov ele deixa a presidência, ele morre, né, em 2016, muitos analistas naquele contexto acreditavam que o Uzbequistão permaneceria muito isolado em termos de política externa, ou então que ele iria se aproximar definitivamente da Rússia, né? Por quê? Porque o Mirziyoyev, né, ele mantinha, ainda mantém, né, boas relações com as elites russas, né? Ele vai ser um tecnocrata, estudou, né, das melhores instituições russas, então possuía aí, e possui, como eu falei, né, boas relações com essa elite. Porém, o que aconteceu na prática foi algo que eu, enfim, considero um pouco mais interessante, porque o Mirziyoyev, ele realmente vai promover mudanças importantes nos rumos internacionais do Uzbequistão, sobretudo nessa atuação, né, no nível internacional. Por quê? Porque ele vai passar a priorizar um relacionamento mais amistoso com os vizinhos centro-asiáticos, né? Ele vai intensificar as visitas oficiais, vai retomar mecanismos de diálogo, de comunicação, canais de comunicação regionais, né? Buscando, inclusive, resolver disputas históricas que permaneciam abertas há décadas, né? Disputas tanto para o fornecimento de água, portanto, disputas hídricas, como também disputas territoriais, né? De fronteira. E aqui a gente está falando, talvez, da retomada de diálogo e da inauguração de um mecanismo inédito, que foi as reuniões consultivas de chefes de Estado, que vai ser algo proposto, né, por ele, pelo Mirziyoyev, em 2017, né? E, bom, a partir disso, diversos analistas, diversos estudiosos vão interpretar esse movimento como o nascimento de uma política externa completamente nova, né? Mas a minha leitura, ela tende a ser um pouco diferente, porque quando a gente observa os objetivos estratégicos do Uzbequistão, até resgatando aquele documento de política externa que eu falei anteriormente, lá de 2012, a gente percebe como os objetivos eles continuam praticamente os mesmos sob o Mirziyoyev, né? Então, assim como o Karimov, ele procura preservar, né, a soberania do Uzbequistão, evitar a dependência excessiva de qualquer grande potência e também manter uma política externa bastante multivetorial, até muito próxima daquela ideia da política multivetorial lá do Nursultan Nazarbayev do Cazaquistão, né? Eu acho que a diferença aqui, ela está principalmente nas condições internacionais e regionais. Né? Então, o Karimov, novamente, ele governou durante o colapso da União Soviética, durante a Guerra Civil Tadjik, durante a ascensão do Talibã no Afeganistão, durante os atentados do 11 de setembro, durante a guerra ao terror, né? Durante sucessivas crises regionais, né? Era um ambiente extremamente instável. A prioridade, de fato, era assegurar a soberania e autonomia do Estado, que, enfim, havia recém nascido, digamos assim, né? E o Mirziyoyev, né, ele encontrou uma realidade muito diferente. Então, o Uzbequistão já possui instituições consolidadas, uma maior estabilidade doméstica, uma conjuntura regional e internacional mais favorável ao diálogo, né? Isso vai permitir transformar em ação algo que já aparecia, mesmo que de maneira tímida, como uma intenção nos últimos anos do governo Karimov, né? Até porque aqui a gente já está falando de um contexto em que a gente tem a Belt and Road Initiative, né, que já vai existir, né, e que já vai, claro, certamente com isso ampliar ainda mais as relações com Pequim. Então, eu considero com isso que, assim, houve mudanças importantes, claro, na forma de condução, na forma de conduzir a política externa, mas não necessariamente uma ruptura em seus objetivos centrais, né? Isso foi muito mantido, continua sendo mantido. Perfeito, Guilherme. Então a gente pode já ir caminhando aqui para o nosso encerramento, né? A conversa voou aqui. Eu acho que tem tanta coisa para falar do Uzbequistão que um só episódio não dá conta, mas vamos pegar uma última pergunta aqui para um ponto que eu acho bastante interessante, bastante importante, que ao longo da conversa a gente viu que o Uzbequistão sempre tentou preservar a autonomia dele, né? Então, você falou agora muitas vezes que outros estados da região tentaram de forma distinta aqui, o Cazaquistão de um lado, se a gente for também mais para a Europa, a Ucrânia fez isso muito durante os anos 90 também, né, uma certa diplomacia aí pendular entre Rússia e parceiros ocidentais. Se a gente pensa na competição atual, né, entre Rússia, China e Estados Unidos,
né, e também de atores como Turquia e União Europeia, como que Tashkent consegue, então, equilibrar tantas parcerias ao mesmo tempo? Acho que muitas vezes a gente esquece desses outros atores que têm uma influência, enfim, em alguns aspectos aqui, até digna de nota, né? Em especial Bruxelas e também Ankara, dentro da região, né? Então, pensando nessa miríade aí de atores, e de parceiros que muitas vezes têm visões geopolíticas que se digladiam, como que Tashkent consegue, então, equilibrar essas parcerias ao mesmo tempo? Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que, enfim, na minha avaliação, né, essa é justamente a grande transformação da política externa uzbeca na última década, né. Então, durante muito tempo, eh, os analistas perguntavam se o Uzbequistão ele estava mais próximo da Rússia ou dos Estados Unidos, né, e hoje essa pergunta parece que ela não cabe mais, né. Talvez ela esteja errada, porque o objetivo de Tashkent não é escolher necessariamente um lado, né, e eu acho que isso ficou muito claro ao longo do nosso bate-papo hoje aqui, né, mas fazer com que todas essas potências tenham interesse em cooperar com o Uzbequistão simultaneamente, né, criar uma espécie de dependência dessas, dessas outras potências, desses outros atores. Então, na prática, isso significa manter uma política multivetorial extremamente sofisticada, né, uma política de gangorra aqui, né. Com a Rússia, por exemplo, enfim, permanecem os vínculos históricos muito fortes, né. Moscou continua sendo um parceiro, muito importante em termos de segurança, em termos de energia, mineração, comércio, né. Milhões de uzbeques trabalham na Rússia, né, e as remessas enviadas por esses trabalhadores continuam tendo um peso significativo para a economia uzbeque, isso é algo que a gente precisa pontuar. Mas ao mesmo tempo, Tashkent evita esses compromissos, assim, que possam limitar a sua autonomia estratégica, como eu falei anteriormente. Então, o país segue fora da organização do Tratado de Segurança Coletiva, né, até porque a sua participação nesse organismo iria ferir, o seu conceito de política externa de 2012. Também não aderiu, formalmente à União Econômica Eurasiática, então ele vem preservando essa liberdade para definir a sua própria política comercial, né, ao tempo em que com a China o relacionamento ele é cada vez mais econômico, né, então Pequim se tornou aí um dos principais investidores em infraestrutura, energia, mineração, conectividade, muito também em função, né, da Belt and Road. O Uzbequistão participa efetivamente da BRI, né, e aposta nesses projetos, de infraestrutura, como, por exemplo, é o caso da ferrovia China-Quirguistão, Uzbequistão, que pode reduzir significativamente o tempo de transporte entre a China e Europa. Inclusive é uma rota que não passa pelo Cazaquistão, né, então perceba como o Uzbequistão ele busca instrumentalizar a sua posição geográfica como forma de lograr aí, enfim, projetos alternativos, né. Mas também, novamente, Tashkent evita transformar essa parceria numa dependência exclusiva. Então, ao mesmo tempo que está atuando com Rússia, com China, os Estados Unidos continuam presentes na região e o Uzbequistão, claro, tira proveito desse interesse, né? Mesmo depois, inclusive, da retirada das tropas americanas do Afeganistão em 2021, né? Então, houve aí quem imaginasse que Washington poderia estar se desinteressando ou perderia completamente o interesse, né, pela Ásia Central, mas ocorreu justamente o contrário, né? Se formou aí um formato de conversação, que é o C5+1, né, que foi criado nesse contexto e que vai ganhar um novo impulso a partir desse momento, sendo aí o principal instrumento de diálogo entre esses 5 países mais os Estados Unidos, né. O próprio, Medvedev, ele tem defendido a ampliação desse mecanismo, né, sobretudo em áreas de transporte, de energia, enfim, de segurança alimentar, de minerais críticos também. Então o presidente Medvedev, ele vem sendo um grande articulador junto aos Estados Unidos, né, e junto a essas figuras ocidentais. Porque ao mesmo tempo, cresce também a importância desses outros atores, como você, bem colocou, né, Flávia. A Turquia talvez ela seja o exemplo mais interessante dessa dinâmica, né, porque, enfim, durante muito tempo Ankara buscou, se aproximar da Ásia Central, né, sobretudo aí por afinidades culturais, étnico-linguísticas, né, e hoje essa aproximação ela possui também um componente econômico e geopolítico que é muito claro,
para a política externa da Turquia, né? A Organização dos Estados Túrquicos está aí para provar, né? Essa organização fundada em 2009, e que deixa de ser apenas esse espaço simbólico, né, cultural, e passa também a discutir questões como infraestrutura, comércio, logística, digitalização, coordenação política, veja só, né? Então, para o Uzbequistão participar dessa organização não significa abandonar, claro, a sua relação, os seus laços com a Rússia, nem com a China, mas adicionar mais um vetor aí à sua política externa, né? E o mesmo vai ocorrer com a União Europeia, né? Mas também com o Japão, também com a Coreia do Sul, mais recentemente com os países do Golfo, especialmente com os Emirados Árabes Unidos, com a Arábia Saudita, com o Catar, né? Então, são países que passaram a investir fortemente em energia renovável no país, né, em infraestrutura, agricultura, logística, e essa talvez seja a chave para a gente entender a quantidade, né, das viagens internacionais do Mirziyoyev, né? Ele se tornou provavelmente o líder centro-asiático mais ativo em termos de diplomacia presidencial, né? Então, é a partir desse movimento que a gente também entende as suas visitas recentes agora, ainda nesse mês, à Geórgia, né, e ao Azerbaijão, né? Também fazem parte dessa tentativa de consolidar corredores logísticos alternativos, né, que diminuam a dependência das rotas tradicionais ainda controladas pela Rússia, né? Então, embora o chamado Middle Corridor, né, o corredor do meio, ele tenha recebido aqui uma enorme atenção nos últimos anos, o Uzbequistão ele procura ampliar essas opções, né? Conectando-se também e, portanto, ao Cáucaso, né, ao Mar Negro, por diferentes aqui combinações ferroviárias e portuárias, né? Então, é algo muito interessante da gente observar, até em relação ao Afeganistão também, por que não, né? Eu acho que o Afeganistão ele representa aqui a aposta estratégica mais ousada de Tashkent, porque enquanto muitos países enxergaram e ainda enxergam o Afeganistão apenas enquanto aí um problema de segurança, né? O Uzbequistão ele procura entender o país como uma oportunidade econômica. Então, a gente está falando aqui de projetos ferroviários, como o corredor que liga Temer, Mazar-e-Sharif, Cabul e Peshawar, né, que podem conectar a Ásia Central diretamente aos portos paquistaneses no Oceano Índico. Então, isso é muito importante para o Uzbequistão ser o hub dessa conexão, né, junto à Ásia Central, porque isso reduz, né, custos logísticos, amplia a inserção internacional também da região, né? Então, mesmo após a volta do Talibã ao poder, Tashkent aí manteve esses canais de diálogo relativamente abertos, né? E no fundo, tudo isso nos leva lá ao início da nossa conversa, né? Porque a geografia ela sempre colocou o território uzbek no cruzamento entre esses diferentes mundos, né? Eu acho que a novidade hoje é que Tashkent parece tentar transformar essa condição geográfica, que para muitos é uma situação desfavorável, né? Por ser um país duplamente sem acesso ao mar, só o Uzbequistão e Liechtenstein que possuem essa característica, né? Mas é transformar essa geografia em uma estratégia diplomática deliberada. Então, o Uzbequistão ele deixa de ser esse espaço onde as grandes potências competem e ele busca cada vez mais atuar como um país que organiza essa competição em benefício dos seus próprios interesses. Muito bem, Guilherme. Muita coisa para desempacotar quando a gente fala de Uzbequistão, mas você ajudou a gente aqui a desfazer nós dificílimos desse pacote aqui. Foi muito bacana essa conversa, tá? Guilherme Jeremias da Conceição, doutorando e mestre em Relações Internacionais pela Unesp, através do programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, e bacharel em RI, Relações Internacionais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é pesquisador do CIRI, Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético. Guilherme, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Flávio, sempre um prazer e estamos aí, né? À disposição. Pessoal, e se vocês ficaram aqui interessados no trabalho do Guilherme, tá? Podem visitar o nosso site lá, geseu.org, que a gente vai deixar um link aí para vocês conhecerem, enfim, o que o Guilherme já produziu. Também vai estar aí um perfil sobre o pesquisador Guilherme Jeremias da Conceição. E, claro, quem tiver interesse também aqui no
próprio trabalho do GESEL, deem uma olhada lá no nosso site, gesel.org, que você pode descobrir muita coisa também sobre o Uzbequistão, em especial assinando o Observatório da Eurásia. A gente sempre tem aí notícias específicas sobre a Ásia Central e, como não podia deixar de ser, o Uzbequistão figura lá como um ator premente nessa região. Então, nós nos despedimos aqui de todas e de todos vocês, nesse momento em que o Uzbequistão ganhou tanta proeminência através da Copa do Mundo, que faz com que a gente use isso como um ensejo para conhecer um dos países mais singulares e mais interessantes do mundo. Então, eu saúdo a todas e a todos e nós nos escutamos na próxima edição do GESEL aqui no Chutando a Escada. Um grande abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.